Boa noite, então, meus irmãos, minha irmã querida Ivana, irmão João, irmão Washington, irmão Anderson, que está chegando agora. Vamos dar início a mais uma semana de estudos, né, onde nós todos precisamos aprender. Não existem mestres entre nós, não existem professores. A gente precisa sempre refletir nessas mensagens e muitas vezes elas são para nós mesmos, né? Então, nós vamos começar lendo uma página. Deixa eu me posicionar aqui. Eu separei... Hoje nós estamos começando, a bem da verdade, né? Hoje é dia 3 de novembro de 2021. Nós estamos começando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos começar com a leitura de uma página, e eu selecionei a página do livro Pão Nosso, transmitido por Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. E o item que eu vou ler é o item 89, Bem-aventuranças. E é o título que eu escolhi propositadamente, porque nós estamos falando, já há algumas semanas, das bem-aventuranças, né, que Jesus Cristo passou no Sermão da Montanha, nas suas andanças aqui pela Terra. Então, esse item 89 do livro Pão Nosso tem o título de Bem-aventuranças, e ele começa com a citação que está em Lucas 6, 22, falando: Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Lucas 6, 22. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por uma questão líquida nos bastidores do conhecimento. Jesus confere a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e os trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitar. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? Pergunta. O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros aqueles que se aproximam delas com perfeita compreensão de quem se avizinha de um tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se for visitado pela dor, prefere a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho da renúncia, resvalam para a exigência descabida. E quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se a aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Jesus ofereceu muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. E é por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Tá? Essa foi a página, então, e a gente é até oportuna porque, como eu disse, nós estamos falando das bem-aventuranças essas semanas, e recentemente falamos do bem-aventurados, né?
os aflitos, né? Então, aqui a gente falou muito mais uma vez sobre esse tema. Vamos fazer a nossa prece, então, invocando, em primeiro lugar, a irmã Laura e seus colaboradores que nos permitem estar aqui sob a égide da Casa Espírita, irmã Laura. Agradecemos por mais uma semana, agradecemos aos nossos anjos de guarda, por mais uma semana com saúde que passamos, os nossos familiares, estamos bem, vencendo esses tempos difíceis da pandemia. E pedimos, então, licença a toda a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos intuindo, para darmos início, então, aos estudos dessa noite, que nós possamos todos, eu, vocês, os que vão estar conosco depois, refletir sobre essas mensagens e refletir para nosso próprio crescimento, como é o desejo de cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos recapitular um pouquinho rapidamente a aula passadas, quando nós tivemos, como disse, o Sermão da Montanha, e no capítulo 9, capítulo passado, foi trazido pelo nosso irmão Guilherme, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Não é? E nesta noite e na próxima, nós vamos então no capítulo 10, como eu falei, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, que vai terminar esse ciclo de estudo das bem-aventuranças. A sinopse, um resumo desse nosso capítulo 10, ele pode ser resumido citando, logo de pronto, para começar, fazendo a gente lembrar da prece que Jesus nos ensinou, também no Sermão da Montanha. Pai Nosso, né? Ele nos diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é por aí, porque a gente está falando em ser misericordioso, né? E a gente já vai ver daqui a pouco o significado de misericórdia é contido e resumido nisso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós pedimos que Ele nos perdoe das nossas ofensas, mas temos que também perdoar aqueles que nos têm ofendido. Esse é um resumo de ser misericordioso. E esse capítulo, então, vai se dividir em 7 pontos básicos e 5 menções que ele faz ao Evangelho de Mateus. O primeiro deles é: perdoai para que Deus vos perdoe. É o primeiro subtítulo, que está em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 18. Depois nós temos reconciliação com os adversários, que também está em Mateus 5, 25 e 26. O outro subtítulo é o sacrifício mais agradável a Deus, Mateus 5, 23 e 24. O quarto é o argueiro e a trave no olho, Mateus 7, de 3 a 5. E o último desses 5 iniciais: não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Mateus 7, 1 e 2. E mais na frente, nas instruções dos Espíritos, nós vamos ter uma subdivisão em 2 partes: perdão das ofensas e a indulgência. Muito bem. Então vamos começar falando, como eu disse, do conceito de misericórdia. Vamos entender o que quer dizer a palavra na sua etimologia, na sua formação. É um termo claro que a gente entende do dicionário, que é um termo amplo, né? Que se refere à benevolência, perdão, bondade, e é uma variedade de contextos, né? Que aparecem eticamente, religiosamente, socialmente e até juridicamente, né? O conceito de um Deus misericordioso aparece em todas as religiões, ou quase todas as religiões teístas, né, digamos assim, no cristianismo, no judaísmo, no islamismo. E esse ato de ser misericordioso, de realizar ações que resultam em misericórdia como um componente dessa crença, dessa fé, ele é enfatizado também através de ações como doação de esmola, cuidar dos doentes, obras sociais, mas não apenas isso, né? Não apenas isso.
É muito mais do que isso, como a gente vai tentar mostrar aqui hoje. Nesse contexto que eu disse, podia ser social e legal também, a gente pode se referir, por exemplo, a um juiz, né? Um juiz no seu trabalho, ele pode ser implacável, mas ele também pode mostrar misericórdia, claro que dependendo do caso, né? Cada caso é um caso, ele pode mostrar misericórdia no sentido de ser humanitário com aquela pessoa que está sendo julgada, né? Então, isso se aplica no nosso dia a dia, a misericórdia, como eu estava falando. E etimologicamente, como eu falei, a formação da palavra, misericórdia vem do latim, dividindo em duas partes. Miseratio, que quer dizer compaixão, e cordis, que quer dizer coração. Vocês sabem que ali perto da 33 tem a clínica Cordis, né, que cuida de coração, né? Então, o nome da clínica é Cordis, coração. Então, miseratio, compaixão, cordis, coração. Então, o que quer dizer misericórdia? Coração compadecido, coração que tem compaixão pelo outro, não é? Pelo próximo, não é? Coração compadecido, miseratio, cordis. Então, a gente entendendo isso, a gente entende perfeitamente o significado de todo esse capítulo, que é ser misericordioso, é ter um coração compadecido com as aflições, com as infelicidades, com as desventuras, com as quedas do outro. Né? E esse próximo, como eu venho falando em outras situações, e até em palestras, o próximo começa dentro da nossa casa, não é só aquele próximo que está embaixo da ponte, quando a gente vai lá entregar na caravana o nosso lanchinho, mas o próximo também é o nosso filho, o nosso pai, o nosso avô, o nosso vizinho, o nosso amigo, é o próximo, até mesmo o nosso animalzinho. A gente tem que dizer misericórdia com o animal que você vê na rua, abandonado, todo doente. Quantas pessoas bondosas se compadecem, têm o coração compadecido por aquele animal e pega aquele animal e vai cuidar dele. Isso é misericórdia. Então, o capítulo 10, como eu disse, ele iniciou falando dessas três passagens do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. E fala também, se perdoares aos homens as faltas que cometerem contra vós, o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, como eu disse, Mateus, né? E a terceira citação bíblica, se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir aquela falta em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse-lhe, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus então lhe respondeu, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, todos nós conhecemos essas passagens, mas elas precisam ser citadas, porque estão no nosso Evangelho também. E qual o principal, então, objetivo dessa experiência da misericórdia, da compaixão, essa nossa experiência religiosa na doutrina espírita? Uma resposta seria, então, por exemplo, crescer moralmente, espiritualmente, para nos aproximarmos de Deus, sendo misericordiosos. Porque ele diz lá em cima, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Vai chegar um dia, muitos chamam de juízo final, mas que nós sabemos que não era. Quando nós batemos naquela porta lá, não é? Nós vamos querer merecer o coração compadecido daqueles que vão nos receber. Não é? Então, a religião, no caso, a nossa experiência religiosa na doutrina, ela significa, como nós sabemos, uma reaproximação com o divino. É o religare, né? É a reaproximação com o divino. E Kardec, então, continua lá no Evangelho,
segundo o Espiritismo, falando o seguinte: a misericórdia é o complemento da mansuetude. O Guilherme falou, né, dos mansos, né? Então, a misericórdia é o complemento da mansuetude. Pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Eu sei que é difícil. É muito difícil, às vezes. É muito difícil. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Estou lendo o Evangelho. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que estão acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu não perdoarei, pois se ele não for condenado pelos homens, o será por Deus. E que direito tem aquele que pede o perdão pelas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros, não é? Jesus nos ensina que a misericórdia não tem limites quando diz para perdoar o seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande e nobre, isso continua Kardec dizendo. Uma é grande, nobre e realmente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi totalmente dele. E a segunda maneira é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga ofendido, impõe ao outro condições humilhantes. Então, uma é generosa, não é? Como a gente acabou de dizer. Vem do fundo do coração. Você está realmente sentindo. Bom, vamos por etapa. Primeiro, não sentir ódio já é um grande passo. Se você não consegue, pelo menos, perdoar, não sentir ódio ou cólera por aquela pessoa já é um grande passo. Um segundo passo, melhor ainda, um segundo degrau, vamos falar assim, no nosso crescimento, seria, ok, eu não sinto ódio, mas também não perdoo. Isso não é legal também. Então, no segundo degrau, a gente já poderia, quem sabe, pelo menos esquecer um pouco aquilo, né? Não vou ficar com raiva dele, não vou desejar o mal dele, daquela pessoa, mas eu ainda fico triste. Eu fico triste, fico amargurado. Isso também faz mal a você, porque isso somatiza, às vezes, em doenças, porque você está amargurado, porque você não vai. Estou falando até para mim mesmo isso, que muitas vezes você. Quantas pessoas já te prejudicaram, já atropelaram o seu caminho no trabalho, na sua vida pessoal, às vezes até dentro da própria família, não é? Por uma ingratidão, uma coisa qualquer. E você, tá bom, não odeia, mas também não esquece. Então, isso também não é legal. Então, precisamos subir mais um degrauzinho e efetivamente perdoar. Então, como eu disse aqui, Jesus nos diz que nós não devemos ter limite em duas maneiras. Uma que vem de dentro do coração, nobre e generosa. E a outra é aquela que você impõe ao outro uma condição humilhante, fazendo sentir a ele que ele estava errado, o peso do perdão que irrita em vez de acalmar. Kardec falando de novo. Se estende a mão não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vejam como eu sou generoso. Né? Então, em tais circunstâncias, completa Kardec, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Não, isso não é generosidade, mas uma maneira, de certa forma, de satisfazer o orgulho. Então, é assim que o Evangelho, então, inicia esse capítulo. Vamos dar uma olhada, então, rapidamente agora no outro subitem, que é o argueiro e a trave no olho. Que está lá também, o segundo subtítulo. Está assim, em Mateus. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso próprio olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixe-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave?
Hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Né? Em outras palavras, às vezes o irmão está com um cisco e você está com uma baita pedra e você não se dá conta disso. E o Evangelho nos afirma que uma das maiores insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal do outro antes de vermos o mal que está em nós. Eu sei que, continuo falando, é difícil, né? Para julgar-se a si mesmo, é muito mais fácil encontrar o erro do outro. Né? Alguém já disse que quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem outros 3 dedos apontados para você. Né? Você apontou uma, tem 3 aqui apontando para você. E a gente não percebe isso aqui que eu estou falando, né? De apontar o dedo e ter 3 apontando para você. Mas a verdade é essa. Então ele diz assim, lá no Evangelho: para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si, como se ele estivesse do alto, se olhando, saísse do corpo, ou então olhando num espelho, pudesse se ver e considerar-se como uma outra pessoa e perguntar: o que eu pensaria de mim? Ou o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? Não é? Acho que eu comentei já uma vez com vocês, acho que foi no ano passado, nessa mesma palestra, eu tive uma oportunidade de ir uma vez ir a um centro, fazer um tratamento no centro ali da Califórnia, CEL, né? Esperança e Luz. E a entidade que me recebeu a primeira vez, ela perguntou, ela me sugeriu isso. Depois que eu disse qual era a minha necessidade, ou o que eu estava passando, ela falou, faz isso todo dia, ou toda semana, olha para o espelho, fica parado no espelho, assim, olhando para o espelho, se perguntando o que você fez hoje ou aquela semana, você se considera satisfeito com aquela sua semana, com o que você fez, com o que você conseguiu? Então é mais ou menos isso que o Evangelho está nos dizendo aqui, sobre o argueiro e a trave no olho. O que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é esse orgulho que induz o homem, então, a dissimular para si mesmo os seus defeitos, camuflar tantos morais quanto físicos, né? Isso é contrário à caridade, né? Na acepção da caridade de Jesus. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pelo que ele acabou de nos dizer, né? Uma vez que esses 2 sentimentos, um neutraliza o outro. Então, como é que um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades pode possuir, ao mesmo tempo, uma abnegação bastante para fazer reconhecer no outro o bem que diminuiria a ele próprio, né? Então, é um pouco de hipocrisia realmente. Por isso mesmo, aí completa então o Kardec nesse trecho, que o pai por isso mesmo, porque é o pai dos muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base de tudo e é como um móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combater como um grande obstáculo ao progresso da humanidade. O próximo subtítulo seria, então, aquele terceiro: não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A gente conhece essa passagem, não é? Da adúltera, não é? que foi julgada. Então, estavam lá os escribas e os fariseus e trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, colocando-a no meio do povo e disseram a Jesus. Eles viviam testando Jesus, né? Para ver o que ele faria e pegar Jesus numa armadilha contra as leis de Moisés, contra a Torá. Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras, ou seja, que as atinja com pedras, lapidar, né? Qual é, sobre isso, a tua opinião? Né? O teste é a armadilha, né?
Diziam isto para tentarem e terem o de que acusar a Jesus. E ele ficou na dele, se abaixou, pegou um graveto, ficou mexendo no chão, como se estivesse escrevendo alguma coisa, com o dedo ou com o graveto. E como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele que dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E continua abaixado, mexendo no chão, esperando para ver o que os outros fariam. Né? Quanto aos que o interrogavam, que ouviram-no falar daquele modo, a carapuça caiu, né? Se retiraram um após o outro, foram se afastando, e Jesus acabou ficando então a sós com a mulher, porque a carapuça caiu em todos eles e eles se sentiram cheios de pecado e resolveram tirar o time dali porque ia ficar complicado para eles, né? Então, Jesus a sós com ela, levantou-se e lhe perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Isso é São João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que tire a primeira pedra. Então, essa passagem fala da indulgência, faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não precise para si mesmo. Aqui, só para lembrar vocês, fazendo um parênteses, existe uma palestra maravilhosa do irmão Anderson sobre a indulgência, tá? Recente, alguns meses atrás, vale a pena, de repente, até agora que a gente está gravando, está fazendo online, vale a pena, talvez, disponibilizar no nosso site, o que aparece sobre a indulgência, foi muito, muito legal. E aí, essa passagem nos ensina que não devemos, então, julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, né? Antes de recriminar uma falta de alguém, vejamos se aquela mesma reprovação nos caberia. A censura lançada, então, sobre a conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar aquela pessoa cujos atos nós criticamos. E esse ato, esse último, né, criticar aquela pessoa, que nós desacreditá-la, jamais teria desculpa, pois seria fofoca, maledicência, maldade mesmo, não é? Maldade mesmo. A primeira alternativa, que é aquela que ele falou que seria, por exemplo, reprimir o mal, você pode estar tomando aquela atitude para reprimir um mal, e não para desacreditar uma pessoa, mas para reprimir um mal, ela pode até ter uma boa razão, pode ser louvável, como está dito lá no nosso Evangelho. A censura lançada sobre a conduta alheia para reprimir o mal torna-se até mesmo um dever nosso, em certos casos, já que deve dele resultar um bem, e porque sem ele o mal nunca seria reprimido. Jesus, então, não podia proibir a censura ao mal que se faz, já que ele mesmo deu exemplo disso. Quantas vezes ele perdeu a paciência, como lá no templo, botou todo mundo para correr, os vendilhões, né? Muitas vezes ele teve atitudes enérgicas. Nem sempre ele era tão manso. Ele tinha hora que ele realmente chegava no limite e ele era enérgico, como esse caso dos vendilhões do templo. Então, reprimir ou censurar o mal não é negado, não é proibido. Mas ele quis dizer que a autoridade da censura ela tem que ser exercida de uma maneira adequada. Às vezes, até, como eu disse, misericordiosa, com brandura, com generosidade do coração. Né? Tornar-se culpável daquilo que condenamos nos outros, então, seria abdicar, deixa eu ver a hora aqui, abdicar da nossa autoridade. Muito bem. Então, esse era o capítulo do aquele dentre vós atirar a primeira pedra, que não tiver pecado. Uma outra passagem que está em Lucas 10, ele fala assim: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis
desejaram ver aquilo que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis, e eles não ouviram. E aí, um doutor da lei se levantou, mais uma vez tentando a Jesus, e disse: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus voltou para ele com uma pergunta: o que é que está escrito na lei? Como que você a lê? Aí o doutor da lei respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus falou para ele: respondeste muito bem. Faça isso e viverás. Jesus, então, queria chamar a atenção para o fato de que estava se dirigindo a um homem que conhecia profundamente a lei. E aí, fazendo uma analogia, um paralelo aos nossos dias, nós que conhecemos um pouquinho mais através da doutrina, poderíamos ser comparados com aqueles doutores da lei, né, que nós conhecemos alguma coisa. E nós temos que fazer o quê? Fazer isso e viveremos, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como eu falei, com misericórdia, com o coração compadecido. E aí, ele estava se dirigindo, ele sabia que estava se dirigindo a um doutor da lei, né? E ele repetia essas frases nas suas pregações, mas que deveria se questionar se a teoria estava sendo igual à prática. Isso é o dia a dia que a gente conhece, que a gente sabe, né? O discurso é lindo. Muitas vezes, todos os dias, o discurso é lindo. Nosso discurso é lindo, mas a prática é complicada. A gente não consegue. A gente tem, como disse, né, comparando o nosso conhecimento da doutrina em relação àqueles que não têm o conhecimento da doutrina, né, a gente deveria ter um discurso igual à prática, mas na realidade nem sempre é assim. Aí a mesma cena evangélica, então, como eu tinha falado, dessa lá em cima, né, se repete em todos os setores, em grandes setores. Um número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos todos os dias, né? Hoje mesmo, quando a gente faz a prece, ou todas as vezes que a gente faz a prece, a gente pede ajuda a irmão Laura, seus colaboradores e tal. E qual é a melhor maneira de agir na Terra? A resposta, porém, está em nossos próprios corações, né? E deveríamos ter um discurso igual à prática. Somos frutos de nós mesmos, está lá então dito no Evangelho. As leis divinas são gravadas na nossa consciência ao sairmos das mãos criadoras do Pai. Cabe a nós aproveitarmos o que nos é oferecido e sermos fortes diante das provas que nos tentam a optar pelo que nos é prejudicial. E perseverar para não cairmos e nos arrependermos logo em seguida, por lembrar que sabíamos que nos poderia fazer mal ao optarmos por um caminho diverso daquele que foi preconizado por Jesus. É a história do livre-arbítrio, né? É a história do livre-arbítrio. Você chegou na encruzilhada, você tem que escolher qual caminho que você vai. E a minha esposa costuma falar, cada escolha é uma renúncia. A Lúcia fala muitas vezes isso. Cada escolha é uma renúncia. A gente fala para o nosso filho, fala para o nosso neto, fala para mim, fala para si mesmo. Cada escolha é uma renúncia. E quando você escolhe ir por aquele caminho da esquerda, você está renunciando a ir pelo caminho da direita. No momento que você escolhe não perdoar ou não esquecer a ofensa feita, você está renunciando a ter um crescimento. Então, cada escolha é uma renúncia. Bom, aí a gente chega numa outra parte desse capítulo, que também é uma passagem muito legal, muito interessante. Deixa eu só ver a hora, para não me estender muito fora do script. Foi quando Jesus lindamente apresentou a parábola do bom samaritano, que tem tudo a ver, né? Vamos entender, então, esse contexto histórico dessa passagem do bom samaritano, explicando o seguinte:
os samaritanos e os judeus, eles não se cruzavam muito bem. A religião dos samaritanos se baseia no Pentateuco, nos 5 livros, assim como o judaísmo. Eles têm uma origem comum. Contudo, ao contrário do judaísmo, o samaritanismo rejeita a importância histórica de Jerusalém. Esse aqui é o ponto de divisão ali. Os samaritanos não possuem rabinos e não aceitam o Talmud dos judeus. Aí esse aqui é o ponto de... É aquela história que está em Eclesiastes. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Não é? Então, aliás, todas as divisões das casas espíritas, as divisões da igreja, a reforma feita na igreja, que tornou a igreja protestante, apareceu a igreja protestante do Lutero, enfim, todas as divisões estão baseadas na vaidade. Você acaba achando que tá muito, aquele espaço está muito pequeno para você, que você quer fazer o seu. E aí você sai, você separa. Separação sempre por causa de vaidade. Então, embora a origem fosse comum, todos os dois grupos, samaritanos e Jerusalém, tinham a origem nos 5 livros, né, do Pentateuco. Aí a questão básica foi Jerusalém. Jerusalém é o máximo. Aí o samaritano falou, não, peraí, Jerusalém não é o máximo. Por que não Samaria? Aí complicou. Então, a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando ele viu o homem, passou pelo outro lado. E depois passou um levita. Como vocês sabem, levita eram os guardas do templo. Quando chegou ao lugar e viu aquele caído lá, né? Passou pelo outro lado. E veio mais tarde um samaritano que estava chegando de viagem. Chegou onde se encontrava aquele homem e, quando viu, teve piedade dele. Misericórdia, coração compadecido. Teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou no seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí Jesus perguntou, então, ao doutor da lei, que estava nas cercanias ali, quando ele contou essa passagem. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Qual destes 3 você acha que foi o próximo? Aí o cidadão respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse, muito bem, então vá e faça o mesmo. Essa passagem é linda, né? E aí eu tirei um trecho do livro Coragem, psicografado pelo irmão querido Chico Xavier, por vários espíritos de luz nesse livro Coragem, mas esse texto que foi transmitido por Emmanuel, esse que eu vou ler agora, é uma releitura, ele tem o título de Misericórdia Sempre. Ele é uma releitura dessa passagem. Conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos, então, num debate, numa resenha, como se diz hoje, né? Numa resenha entre eles, no exame, na análise da conduta dos personagens dessa parábola do bom samaritano. Vamos analisar aqui os personagens. E por que eles fizessem reprovações, os discípulos, meus apóstolos, e por que eles fizessem reprovações em torno de alguns deles, o Cristo, então, prosseguiu no ensinamento privadamente para os seus apóstolos. E ele disse, Jesus,
Em verdade, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Quem passasse irradiando amor naquela estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó da estrada, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se também de quem? Do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Ou seja, nesse momento, Jesus, para os seus apóstolos, estende o conceito de compaixão e misericórdia, não apenas para aquele homem que estava ferido, mas estende, olha, quem precisa de compaixão e misericórdia é o sacerdote e o levita, que fizeram olho de mercador e passaram direto e atravessaram a rua e não quiseram ajudar. Esses também, por causa da obsessão e do egoísmo, precisam da nossa misericórdia. Então, voltando ao texto. Além do homem ferido e arrojado ao pó, necessitando de socorro, teria cuidado de apiedar-se também do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Também simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da sua profissão. Porque ele concordou em cuidar daquele homem. Compadecer-se-ia também dos malfeitores. Olha só que grandeza de espírito que era o nosso mestre, né? E a releitura aqui feita por Emmanuel, né? Dessa parábola. Também os malfeitores, nós precisamos orar por eles. E ele diz, compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida, a fim de que eles mudassem o comportamento deles, deixassem de ser malfeitores. Né? Nós precisaríamos ser misericordiosos, coração compadecido também dos malfeitores. E, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente as mãos amigas e operosas ao samaritano da caridade, para que nunca se esmorecesse as suas energias na tarefa do bem. E uma coisa interessante é que o samaritano, quando também acho que é dito aqui no texto, ele quando resolveu atender aquela pessoa que estava ferida ali, ele não se preocupou se aquele que estava ferido era judeu, se ele era samaritano, o que ele era, se ele era ateu, ele não se preocupou com isso. Ele simplesmente teve um coração compadecido. Misericórdia. E diante, então, voltando ao texto, e diante dos companheiros surpreendidos, né, os apóstolos, surpreendidos com essa releitura de Jesus ampla da parábola anterior, Jesus arrematou. Para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não se nos fixar no coração, em verdade não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Essa releitura de Emmanuel nos dando essa outra visão de Jesus, que quando você lê, a gente já leu, eu já tinha lido essa passagem bíblica muitas vezes, você só pensa como misericórdia para aquele que está ferido. Né? Então, essa releitura mostrando que precisa-se ser misericordioso com os malfeitores, com o hospedeiro, né? que foi generoso em acolher, enfim, com o levita que virou o rosto, com o sacerdote que virou o rosto, e com o samaritano, para que ele continue na senda do bem. Então, é emocionante essa releitura, porque ela amplia esse exemplo que Jesus deu ali
e que você, ao ler o Evangelho, pura e simplesmente, você só pensa realmente naquele que estava ferido ali, né? Mas todos os personagens são dignos de sofrer a nossa compaixão e de ter a misericórdia sincera e generosa dos nossos corações. E aí, então, eu queria ler para vocês agora, acho que já estamos chegando ao final, uma mensagem de irmã Sheila, também pelo irmão Chico Xavier, que é interessante a gente arrematar com isso. Seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição. Dor é porta de acesso às esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem a tua essência. Pensa no bem e esquece o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso. Abraça a tarefa nobilitante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, em cuja atmosfera ouvirás a voz que vem do mais alto. Segue para frente, confiando em Deus e em ti. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. Abraça o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre do amor. Lindo, né? Então, meus amigos, meus irmãos, meus queridos irmãos, essa mensagem que nos foi passada aqui, ela tem esse intuito, né, de mostrar quão ampla pode ser a misericórdia e a generosidade, né? Porque e esse exemplo da parábola do samaritano é o melhor exemplo, porque você pode simplesmente pensar naquele que está caído, né? Ou, como eu falei antes no começo, no próximo pode ser sempre aquele que você está na caravana distribuindo o lanche ali dos que estão em situação de rua. Mas você pode ir mais além, ter uma leitura maior sobre a misericórdia, como teve aqui Emmanuel a ampliar a leitura sobre a parábola do samaritano, falando que precisa da nossa misericórdia também os malfeitores, o levita, o sacerdote, o hospedeiro, enfim, e o próprio samaritano para continuar na senda do bem. Então, a gente pode ter uma leitura simplificada de tudo e pode ter uma leitura mais ampla, não é? E aí, então, meus irmãos, a gente vai chegando aqui ao fim, e eu vou então me preparar para fazer a nossa prece, mas antes nós vamos, claro, abrir aí para... Nós temos tempo, nós temos ainda aí 10 minutinhos para a gente trocar ideias, né? Se vocês se sentirem à vontade para fazer isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Jorge. Hoje eu não vou aparecer não, porque minha internet está muito ruim. E aí se eu ligar a câmera vai cair. Mas obrigado pela noite de estudos. Me ajudou a até começar a me preparar para tentar dormir mais cedo hoje. E acordar cedinho, tem um monte de coisa para fazer. Mas em relação à misericórdia em específico, né? Aquilo, o mundo onde a gente vive, né? É um mundo muito complicado. E até na palestra que você mencionou, eu falo a respeito disso, que sem misericórdia, sem o perdão, não tem como viver, né? É impossível. É uma ferramenta essencial, primordial para a gente conseguir ter uma vida mais saudável e mais leve, né? Senão é realmente impossível.
nesse planeta daqui, a gente tem que exercitar o perdão todos os dias, né? Então, e é aquilo, como a Sheila falou aí nessa mensagem final, né? Fracasso é uma lição, né? Então, a gente também está aprendendo. Então, não, não é o fim do mundo porque você se deparou com um erro que você mesmo cometeu, né? Isso daí faz parte do caminho mesmo, é uma lição que vai ser aprendida. Não se preocupe em se bater, né, em se chicotear, porque a justiça divina nunca falha. Então, o que a gente precisa é corrigir a nossa conduta e não ficar se culpando desnecessariamente, ser misericordioso em todos os aspectos possíveis, né? Então, mas é isso, é sempre uma lembrança muito importante, né? E tem que ser diária, como você mesmo falou, todos os. Eu te falei, nós mesmos, né, temos que sempre lembrar disso, né? Às vezes você passa batido e não para olhar o outro que está precisando, passando por uma dificuldade, né? Eu já comentei, né? Uma vez eu me arrependo todos os dias disso, né, que eu me lembro. Você vê uma pessoa vir, a menina na rodoviária ali, quando a gente estava falando do suicídio, se lembra da palestra do suicídio, eu comentei esse fato. Aí eu brigou com o namorado, não sei o quê e tal. Foi um ato egoísta da minha parte, porque ali eu deveria ter demonstrado compaixão. Ela pode estar precisando de alguma coisa, ela poderia estar precisando, ela poderia estar pensando em suicidar, ela poderia estar pensando em fazer uma besteira qualquer. E você passa, critica, brigou com o namorado, não sei o quê, tá doidona, fez qualquer besteira, isso é mesquinho. E aí você dá uma de levita, passa batido e atravessa a rua, né? Quando eu conheço casos também, já citei isso naquela palestra do suicídio, eu conheço o caso de uma pessoa que estava numa situação muito difícil, pensando besteira, e um pastor passou e teve aquele insight de perceber isso e chegou para essa pessoa, esse rapaz, e falou: olha, está precisando de alguma coisa e tal, estou sentindo e tal. Não, vamos aqui, entra aqui na minha igreja, não sei o quê. Entrou com ele lá na igreja dele, conversou e salvou aquela pessoa de alguma coisa ruim que ele podia ter feito contra si mesmo, né? Então, para mim, a definição etimológica da palavra misericórdia, né? Coração compadecido, ela é tudo. Ela realmente, ela explica o que nós precisamos ser e fazer. Fala, João. Fala, Guilherme, Ivana, Oscar. Então, Jorge, eu queria comentar que a palestra, primeiro, foi maravilhosa, e segundo, que direcionada exatamente a uma situação que eu pensei hoje, e fiquei com o coração até alegre por ter ouvido, porque família, né, a gente sempre tem problemas, e eu tinha umas questões com uma parte da minha família, e nesse final de semana eu me encontrei com eles, porque como lá nesse pedaço da família morreu uma pessoa em fevereiro, e logo depois veio a minha irmã, foi um choque bastante grande para a gente, e quando eu me encontrei com eles no sábado e na segunda, tudo bem, a gente vai conversando e tal, e hoje me deparei à tarde pensando, eles fizeram mal para mim e eu estava lá no final de semana como se nada tivesse acontecido. E aí eu, ouvindo, né, a tua palestra hoje, falando do perdão, da misericórdia e as outras questões todas, eu vi que eu realmente preciso estar sem me recordar do que aconteceu, né? Porque o que passou, passou, cada um já viveu as suas histórias, cada um com os seus sofrimentos, e com os crescimentos que esses sofrimentos nos trazem, né? Então, confesso que a palestra, além de muito boa, me serviu para acreditar e agir
como eu agi no final de semana. Estar presente quando for possível, né? E manter o sentimento que em algum momento existiu de tristeza ou de mágoa afastado e dar continuidade. Foi isso que eu fiquei muito satisfeita. Que bom. Ei, Jorge, obrigado novamente, meu irmão. Logo no comecinho lá, em que você citou a questão da misericórdia como se fosse uma extensão ou uma evolução da mansuetude, fiquei pensando muito nisso durante sua palestra. E realmente as coisas se encaixam muito, sobretudo porque no capítulo anterior lá dos mansos pacíficos, tem ali nas instruções dos espíritos 2 termos que Kardec, através dos espíritos, não me lembro, acho que é espírito, não lembro o nome do espírito, Baudelaire, alguma coisa assim, enfim, ele coloca para nós a questão da obediência e a questão da resignação. Coloca isso à luz do espiritismo, obviamente, e coloca a obediência como a questão da lei, como a questão da obediência relacionada à razão. Você, sim, na dúvida, né, da fé ou da razão, siga a lei que você acredita por alguma forma. E a resiliência, a resignação, por conta de você não só crer, não só ter fé, mas também projetar aquilo e, de fato, ver que aquilo é o melhor, que aquele obstáculo é uma bem-aventurança, que você é bem-aventurado, que você é tudo isso, que bom, agradecer por aquilo. E quando a gente transporta isso para a misericórdia, faz todo sentido, porque você pode muito bem desculpar a pessoa apesar do que ela fez. Aí você inibe seus sentimentos, inibe aquilo que você ainda sente em prol de algo de convivência, em prol de você melhorar a relação e até dar todo o suporte para aquela pessoa, que é fundamental, é um primeiro passo. E tem o misericordioso, que está com a pessoa além da desculpa e do perdão. Ela introjeta aquilo. Ela se convence com a pessoa por causa do erro da pessoa e não apesar do erro da pessoa. Porque erro, enfim, é só um julgamento nosso. Então, é muito bacana e só é possível mesmo, Jorge, tendo a mansuetude. Porque não é possível alguém ser misericordioso sendo com cólera, né? Exato. Exatamente. Jorge, primeiro aí, obrigado aí pelo estudo, cara, muito bom. E sempre a gente faz as reflexões, né? Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu entendimento, a sua maneira de analisar, né, os textos deixados por Jesus, né, através dos evangelistas. E, assim, muito interessante quando você falou dessa questão aí do livro Coragem, né, quando Emmanuel faz esse acréscimo aí o Bom Samaritano, né, essa interpretação. E a gente tem até, né, no nosso dia a dia, né, a gente vê aí tantos problemas passa por nós, né, e a gente, se não se cuidar, a gente faz exatamente isso daí. Isso que Jesus chamou a atenção. A gente pensa na vítima, que nós achamos que é a vítima, e esquecemos dos demais. E aí toda aquela emissão de bons fluidos que a gente emite por aquela vítima, né, compadecido, são anuladas, né, pelo outro lado, que a gente às vezes até deseja mal para esse algoz, pseudo-algoz, né? Porque sabemos tudo dentro da lei de ação e reação. Então, é muito interessante como Jesus vê de uma forma, né, espírito que é, né, na sua capacidade evolutiva, né, vê o macro. E nós ali, pequeno que somos, vemos só o micro. Mas a gente vai aprendendo, não? É muito bacana. Fazendo uma comparação com o que o próprio texto fala no começo, né, do juiz humanitário, aí o Guilherme, que labuta na área do direito, né,
o juiz humanitário, você vê, você teria a misericórdia, em princípio, pela vítima, né? Mas, dentro dessa releitura de Emmanuel, a gente deveria ter misericórdia pelo malfeitor e pelo juiz, para que ele continue sendo humanitário e faça sempre um bom julgamento, um julgamento justo, que atenda realmente aquela necessidade. Então, essa releitura, para mim, ela é muito interessante, porque ela Muito legal. amplia o olho, né? Faz assim para a gente aqui. Você só olha para a vítima, né? Você esquece de olhar o entorno. Então, realmente é isso mesmo. Só uma coisa que pessoal, esse que você leu aí do livro da irmã Sheila, qual foi o título? Teve um título essa mensagem final aí, você lembra? Tem título. Espera aí. Depois você passa para mim. Não tem. Eu, pelo menos não estou com o título aqui. Mensagem da irmã Sheila. Depois você passa para mim. Posso passar. Vou Claro. usá-lo na palestra aí que eu tenho que dar essa semana, Tá. no final de semana, eu vou usá-lo. Com certeza. Valeu, amigo. Obrigado. Um abraço. Tá. bem, pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade de participar toda semana desse grupo de estudo e escutando uma colocação um pouquinho de cada um, como que faz engrandecer nossos pensamentos. E o que o Jorge falou, também tem esse pensamento. Nós já temos muito conhecimento e aplicamos muito pouco no nosso dia a dia. É uma tarefa difícil, não é fácil, mas a gente fazer o exercício de repetir todos os dias. Então, estou junto com vocês na mesma situação. Muito obrigado. Então tá. Vamos então fazer o nosso encerramento. Eu vou só botar uma musiquinha aqui só para a gente começar. Eu esqueci de lembrar no começo sobre a água para fluidificar, né? Eu peguei aqui, mas eu esqueci de lembrar vocês. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Agradecemos, então, a irmã Laura, seus colaboradores, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Pedimos aos nossos anjos de guarda, aos espíritos amigos, que nos protejam, continuem a nos proteger todos os dias, a nossa família, nesse caminho que temos que percorrer, e nos proteja principalmente nesse momento de pandemia ainda existente, que continue a nos ajudar, enfim, que nos livre de todos os acidentes, incidentes, toda a violência no nosso dia a dia, até que nos encontremos outra vez. Que essa água que nós deixamos aqui fluidificando seja um medicamento, um lenitivo de que nós precisamos hoje tomar para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos,
vou parar de gravar e a gente se encontra semana que vem. Tá certo? Boa noite. Boa noite, então. Um Deixa eu- abraço, boa noite a todos. Boa Fiquem com noite. Deus. Boa noite a todos. Até semana que vem. Até semana que vem.